Então vamos lá. O que a gente vai tratar a partir de agora, o conteúdo que a gente vai tratar a partir de agora, é o conteúdo de ondas. Tem uma forte conexão com o que a gente fez até aqui, mas uma das primeiras coisas que eu acho que é fundamental tratar com vocês, esclarecer desde a primeira aula, é que ondas não estão necessariamente associadas a oscilações. Em especial, ondas não são necessariamente fenômenos periódicos. Tá? Então essa é uma das primeiras coisas que muitas vezes as pessoas confundem, achando que toda onda é uma onda periódica. E que, portanto, a onda é simplesmente uma generalização do movimento harmônico, considerando um movimento harmônico que, ao invés de ser estacionário numa dada posição, corresponde a um movimento harmônico em propagação. Algum de vocês saberia definir para mim o que é uma onda? Uma transmissão de energia? Uma transmissão de energia. Não necessariamente. Se eu jogar uma bola para você, ou se eu pegar um pedaço de giz e jogar para você, tem uma transmissão de energia, não tem? Tem. Mas não é uma onda. Tá? Então, está associado, mas não é completo. Tá. Uma perturbação que se transmite de um ponto a outro do meio. Uma perturbação que se transmite de um ponto a outro de um meio. Muito bem. Ler o livro nessas horas ajuda. Mesmo que não tenha sido lido com antecedência, né, lido na hora, ajuda. Tá? O que a gente pode fazer com isso? Né? Um sinal, uma perturbação que é transmitida de um ponto a outro. Está escrito de um meio ou não necessariamente de um meio? De um meio, sim. De um meio? Então a definição, até essa definição, ela é imprecisa. Tá? Eu imagino de que livro você está lendo isso, né? E como vocês sabem, né, muitas vezes a gente gosta de contradizer as pessoas que nos antecederam, inclusive geneticamente. Então, é impreciso. É impreciso por quê? Porque a gente conhece um tipo de onda que se propaga sem precisar de um meio. Que tipo de onda que a gente conhece que se propaga sem precisar de um meio? Onda eletromagnética. Vocês têm essa informação, vocês ainda não têm a formação associada a isso, o conhecimento para entender como que uma onda eletromagnética pode se propagar sem ter um meio. Eu não vou querer me estender aqui, mas essa era uma das grandes perguntas no final do século XIX, começo do século XX, em que tipo de meio as ondas eletromagnéticas se propagariam, e foi postulado que haveria um meio elástico no qual as ondas eletromagnéticas se propagariam, que foi chamado de éter. Se tinha esse meio, esse éter luminífero, onde as ondas se propagariam, deveria ser possível demonstrar a velocidade de propagação das ondas em relação a esse meio. Isso motivou vários experimentos. O mais famoso deles é o experimento de Michelson e Morley, em que eles não conseguiram detectar um movimento em relação a esse éter. E foi necessário esperar o comecinho do século XX para postular que não existia éter nenhum, que as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. O que é consistente com as equações de Maxwell. Estou antecipando o conteúdo que vocês, produção acho que faz Física 4, né? Então vocês devem ver isso daqui a um ano. Tá? Bom, então um meio, para todas as ondas que nós vamos tratar aqui, sim, elas se propagam de um ponto a outro de um meio. Quero dar um exemplo para vocês de uma onda bastante prosaica, né, que está aqui. Isso é uma onda. Há algum tempo atrás, eu costumava trazer o dominó de bichinhos do meu filho para fazer uma ilustração em sala de aula mesmo. Tem uma onda até divertida com o mesmo tipo de característica que está aqui, vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Isso aqui é com palitos de sorvete.
Ok? Bom, e tem instruções se vocês quiserem construir, etc. Você vai mantendo e uma vez que você desencadeia, né, isso se propaga, né, como vocês podem ver, isso se propaga de um canto a outro. Então, tem alguma coisa se propagando, mas o palito que começou, ele dá toda a volta? Não. Então, o efeito se propaga, né, sem que haja uma transmissão direta de matéria. Ok? Por isso que eu chamei a atenção, de vocês, para... Ok. Tá bom. Por isso que eu chamei a atenção de vocês para dizer que uma onda é um sinal qualquer que se propaga de um ponto a outro sem transmissão de matéria. E por isso que eu chamei a atenção que na transmissão de energia, quando eu joguei o giz em você, né, isso não é uma onda. Porque o giz, ele vai daqui até aí, ele se propaga transmitindo a energia. Tá? Ok. O que a gente vai fazer aqui, evidentemente, é a discussão mais simplificada possível referente à propagação de uma onda. Eu tenho talvez como exemplo, tá? A gente vai ilustrar, primeiro, qual é a situação mais simples possível que a gente pode considerar para tratar a propagação de uma onda. É uma onda como a da bomba de palitos? É simples descrever aquilo? Não muito, né? O que é a coisa mais simples possível da gente descrever? Uma onda que se propaga em uma dimensão. Certo? Então, a gente vai começar com ondas em uma dimensão. Tá? E a gente vai tentar entender o que a gente pode usar para descrever essas ondas em uma dimensão. Eu vou dar um exemplo, eu espero que esteja na minha transparência aqui. Isso. Olha um exemplo de uma onda em uma dimensão. Tá? Um pulso excitado numa corda. E vocês veem o crédito da pessoa que fez isso. Um sujeito chamado Dan Russell, que trabalha com ondas acústicas. Tá? O que a gente observa é uma forma que é excitada, né, numa corda, e essa forma se propaga através da corda com uma certa velocidade. Né? É isso que a gente observa. Tá? Bom, como é que a gente vai descrever esse pulso que se propaga na corda? Como é que a gente poderia descrever isso aí? Vamos lá, gente. Como é que a gente descreveria um fenômeno? O que a gente pode usar para descrever isso? Velocidade. Hã? Não entendi, desculpa. Velocidade. Velocidade. Mas velocidade, se eu falar um número, uma velocidade, isso descreve completamente esse fenômeno? Não, né? Como é que a gente faz para descrever completamente esse fenômeno? Amplitude e frequência. A amplitude e a frequência. Tem uma frequência aí? Tem, no final harmônico. É? Não. Ele é periódico. Não. Vamos lá. O fenômeno em si não é periódico. O GIF animado é. Ah, tá. Ok? Mas certamente não é harmônico. Certamente não é harmônico. Tá? Ele tem uma amplitude e uma velocidade. Não tem algo mais simples do que isso para fazer a descrição, não? Posição. Mas que posição? O que está acontecendo? Eu tenho um movimento da corda na direção vertical, certo? E o movimento na direção vertical varia conforme eu caminho na horizontal, não é isso? Então eu preciso, em princípio, para descrever qualquer ponto da corda num dado instante de tempo, eu preciso de duas coordenadas. A coordenada y e a coordenada x. Vocês vão reclamar comigo que eu falei que a gente ia tratar de ondas em uma dimensão. Como diabos a gente está trazendo uma outra dimensão? Porque o perfil da corda é algo que se altera ao longo da direção y
mas a propagação é só ao longo da direção x. Então, a onda se propaga em uma dimensão. Ok? Então, para descrever a corda, eu posso descrever a corda informando a posição y em função da posição x num instante de tempo t. Vocês estão de acordo com isso? De um modo geral, isso aqui vai ser alguma função f de x e t. Certo? Agora, o que a gente repara olhando aquela função ali se deslocando na corda? O que aconteceria se, ao invés de descrever do nosso referencial de repouso, a gente caminhasse junto com o pulso? O que a gente veria? Quase, não diria nada, né? Mas eu diria algo que não se altera, né? Certo? Se eu caminho junto com o pulso, esse pulso para mim está sempre na mesma posição em todos os instantes de tempo. Então, existe uma coordenada x' tal que f de x' igual a y de x' igual a constante. Claro, essa coordenada x', né, ela está num referencial S' que se move em relação a S com velocidade v. Se eu fizer uma transformação de Galileu, mudança de referenciais, vocês sabem isso, né? Como é que eu comparo dois referenciais inerciais? Um que se move em relação ao outro, então seja esse um referencial S, aqui está a coordenada x, seja este um referencial S', coordenada x', S' se move em relação a S com velocidade v, e eu suponho que eu tenho duas origens, né? A origem O, a origem O', e eu suponho que O corresponde a O' em t igual a 0. Tá? Simplifica a minha vida. Como é que eu relaciono as coordenadas em x' com as coordenadas em x? Vocês concordam com o que a gente está fazendo para seguir esse pulso ao longo do tempo? É exatamente o que está desenhado aqui. Né? Eu quero me mover junto com essa onda. Se eu me movo junto com a onda, eu faço sombra, vocês não veem nada, mas eu vejo que ela está sempre no mesmo lugar. Certo? Como é que eu descrevo, então, essa transformação de coordenadas entre o referencial que se move em relação ao outro? Transformação de Galileu. Né? A coordenada x' corresponde, se eu pegar um ponto aqui, eu tenho uma coordenada x', que é essa daqui. Eu tenho uma coordenada x, que é essa daqui. E a diferença entre as duas corresponde a este segmento aqui, que vale vt, lembrando que a gente assumiu que as origens coincidem em t igual a 0. Certo? Então, a relação é extremamente simples. X' é igual a x menos vt. Como só há movimento ao longo da direção x, se eu quiser, eu posso expressar que as coordenadas y' é igual a y, z' é igual a z, e, evidentemente, t' é igual a t. Evidentemente. Quantos de vocês já viram algo associado à relatividade restrita? Ok, ufa. Pelo menos mais de um. Bom, aqueles de vocês que
Bom, eu não posso dizer aqueles de vocês que já ouviram falar na relatividade restrita, porque eu ouvi falar, eu não consigo acreditar que vocês nunca tenham ouvido falar. Aqueles de vocês que já ouviram falar, já ouviram dizer que as noções de espaço e tempo precisam ser modificadas. Não apenas espaço, mas tempo também. Então, quando eu digo, obviamente, T' igual a T, eu estou fazendo uma provocação para vocês, porque uma das consequências dos experimentos de Michelson e Morley que eu comentei mais cedo é que essa conclusão óbvia, T' igual a T, deixa de ser óbvia, ela precisa ser questionada. E a gente, para manter a descrição, uma descrição consistente da física, nós somos obrigados a rever esse conceito. Medidas de tempo realizadas em referenciais inerciais diferentes não dão o mesmo resultado. Bom, mas no nosso contexto aqui, dão o mesmo resultado. Ok. Bom, então vejam só. O que a gente, olhando para essa análise, o que a gente percebe? Que essa função f, que é uma função de duas variáveis, na verdade, ela é uma função de uma combinação. Ela pode ser escrita como uma função de uma única variável, que é uma combinação das duas. X', onde x' é igual a x menos vt. Vocês concordam que com isso, em princípio, a gente poderia descrever qualquer onda se propagando na corda? Qualquer forma de pulso? É totalmente geral? Sim ou não? Vamos, gente, vocês estão muito pouco responsivos aqui. Vocês estão muito quietinhos. A gente fez alguma restrição sobre a função f? Não, né? Mas será que não tem uma situação um pouquinho mais geral do que essa que a gente está considerando? Essa situação, ela envolve apenas excitação de um lado, né? E se eu excitasse do outro lado? O que ia acontecer? Esse problema é completamente simétrico, não é? Quem diz qual é este lado ou aquele lado? Vamos lá, dito de outra maneira. Eu tenho esse sistema aqui. Eu posso excitar uma onda nesse sistema. Eu posso vir aqui e eu excito uma onda. Excitei desse lado. A onda se propaga para cá. Vou fazer o contrário. Vou excitar desse lado. Ela se propaga. É esse trecho aqui que não está legal. O que está acontecendo aqui? Acho que talvez agora esteja um pouquinho melhor. Não muito. Tá bom, eu vou ter que consertar isso para a aula que vem. Mas vocês perceberam que eu posso tanto excitar desse lado, quanto eu posso excitar deste lado. Certo? Então, se eu quiser a situação mais geral, eu vou dizer que meu y de x e t vai ser uma função f qualquer de x menos vt mais uma função g de x mais vt. Por quê? Porque eu posso vir aqui e, ao mesmo tempo, excitar ondas que se propagam, pulsos que se propagam em sentidos opostos. Eu só posso... Essa função que eu excitei é muito parecida com aquela. Eu posso fazer uma coisa diferente. Eu posso vir aqui e excitar algo, né, em que eu excito um movimento que não é só um pulso, tem uma variação, certo? Qualquer função, em princípio, eu poderia excitar. O que a gente poderia dizer que é uma condição necessária? Essa corda deve ser razoável que ela faça dobras, bicos? Não muito, né? Bico deve ser difícil, certo? A gente deve conseguir chegar próximo de algo como um pulso triangular, mas estritamente triangular, a gente não deve conseguir, né?
Ok? Muito bem. O que a gente vai fazer com isso? Então, aquilo que parece ser a forma mais geral possível é essa. O que a gente vai fazer agora é algo que eu acho divertido fazer, não sei o quanto que vai ser divertido para uma turma da Poli, mas eu espero que vocês possam se divertir junto comigo. Nós vamos fazer uma coisa que é essencialmente dar uma volta para obter uma... Então, vou descrever o que a gente vai fazer. Nós vamos, a partir disso, derivar ou obter uma equação. Uma equação que a gente vai chamar de equação de ondas. E, em seguida, a gente vai pegar essa equação e a gente vai mostrar que a solução geral dessa equação é exatamente essa daqui. Vocês vão dizer assim, para que diabos a gente vai derivar uma equação a partir da solução geral para depois mostrar que a solução geral da equação é aquela da qual a gente partiu? É um raciocínio circular absurdo, né? É isso que a gente vai fazer. Bom, aí vocês vão parar e dizer, por que eu acho isso divertido? Por que de alguma maneira a gente vai fazer esse raciocínio circular? Que diabos? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Não em toda a sua plenitude, mas a gente vai ver que a partir do momento que a gente encontra essa equação nos permite identificar fenômenos ondulatórios. Então, a equação é interessante, apesar dela ser construída a partir desse raciocínio circular, porque na medida em que a gente encontra sistemas físicos em que essa equação é válida, isso nos permite inferir a existência de ondas naqueles sistemas físicos e não apenas a existência das ondas, mas a velocidade com que elas se propagam. Então, spoiler, foi isso que Maxwell fez quando ele chegou à forma final das equações do eletromagnetismo. Ele derivou uma equação desse tipo, e ao derivar essa equação, ele concluiu que deveria haver ondas eletromagnéticas e a velocidade com que essas ondas se propagam era obtida estritamente a partir de parâmetros medidos da eletricidade e do magnetismo, e ao calcular o valor da velocidade de propagação a partir desses parâmetros, ele viu que ela era a velocidade da luz no vácuo. Então, a descoberta da natureza da luz como ondas eletromagnéticas, ela foi feita porque Maxwell conseguiu obter das equações dele uma equação de ondas. Então, o interesse do que a gente vai fazer é exatamente esse. É conseguir derivar uma equação que vai nos permitir identificar quando a gente está tratando de fenômeno ondulatório. Eu vou já adiantar para vocês que vocês não vão gostar muito da cara dessa equação. Tá? Vocês não vão gostar da cara dessa equação porque ela é uma equação que vai um pouco além das equações que a gente tratou aqui. É uma equação não apenas diferencial, mas é uma equação diferencial parcial. Então, antes que vocês se assustem com a botânica, a classificação das plantas, dar nome às coisas, antes que vocês se assustem com isso, eu quero que vocês entendam o propósito de obter a equação e a utilidade dessa equação. Tá bom? E a gente vai ver que o que nós vamos fazer aqui, de um modo geral, não vai ser ficar resolvendo essa equação. Tá? É esse tipo de equação, por exemplo, que vai nos permitir aqui chegar à conclusão de que a gente pode ter propagação de ondas em gases, como o ar, por exemplo, e que essas ondas que se propagam nesses gases são ondas sonoras. Então, a gente vai derivar a existência das ondas sonoras e, a partir disso, a gente é capaz também de mostrar ou calcular qual é a velocidade de propagação dessas ondas sonoras. Tá? Então, vamos lá. Segurem-se, porque a gente vai ter que fazer um pouquinho de tratamento matemático aqui. É bem menos complicado do que vocês acham que é, mas tem utilidade.